Meu nome é Renata, eu sou costureira especialista em consertos e ajustes e ensino costureiras a faturarem R$3.000 por mês com consertos e ajustes. Sejam muito bem-vindas na live de hoje. E hoje nessa live você vai aprender os 3 motivos. Eu quero dar para você 3 motivos para você aprender a calcular a sua hora de trabalho. Os 3 motivos porque você, costureira, precisa aprender aí a calcular a sua hora trabalhada, para você ter clareza, para você saber exatamente como você chega aí no valor da precificação do seu trabalho. O pessoal tá chegando, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. A Beta Simplício, bom dia. Joselice, bom dia. Doutora Eurides, bom dia também, a Jaqueline, sejam todas muito bem-vindas à nossa live de hoje. A live que eu quero aí dar 3 motivos para você aprender aí, costureira, a calcular o valor da sua hora trabalhada, que é tão falada quando vocês perguntam lá, nossa, mas quanto eu vou cobrar para fazer tal serviço? Eu não sei quanto que eu cobro para fazer aquele serviço. Isso tudo inicia a partir do momento que você aprende aí, costureira, a calcular o valor da sua hora trabalhada. E aí, eu quero te dar esses 3 motivos para você realmente sentar aí e calcular a sua hora trabalhada. Mas antes disso tudo, eu quero falar para você também que não é simplesmente você chegar no valor da sua hora trabalhada. Tá, Renata, cheguei no valor da minha hora trabalhada. E agora? Tá, o valor da minha hora trabalhada deu R$20. Certo, R$20. E agora? Como que eu vou fazer? Porque a gente que trabalha com costura, tem processos de costura que nós fazemos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se a gente vai fazer uma barra de calça, e a barra de calça, o valor da nossa hora trabalhada é R$20, não é? Desses R$20, geralmente, vou falar o valor que eu cobro para fazer de barra de calça aqui, no meu ateliê, eu cobro R$20 para fazer uma barra de calça normal. Comum, simples, aquela que você tira a medida do seu cliente, o seu cliente aí chega, ele prova, você tira a medida do cliente, faz aí a marcação certinha, confere, confirma com o seu cliente se tá certinho, aí você vai fazer a barra, vai colocar a peça em cima da mesa, vai ali posicionar ela corretamente, vai fazer ali a medida correta, igualar as duas partes, igualar o gancho certinho e tá ali cortando e fazendo essa barra. Essa barra, a barra simples e comum aí que vários lugares as pessoas conhecem como barra normal ou barra simples. Essa barra eu cobro aqui no meu ateliê para fazer R$20. Aí tá, Renata, aprendi lá que a minha hora trabalhada é R$20 e eu cobro R$20 para fazer a barra. Tá, beleza. E na hora de você distribuir esse valor, você vai saber assim, nossa, R$20 a hora trabalhada, quer dizer que o que eu produzo em 1 hora tem que corresponder a R$20. Essa é a lógica que muitas vezes a gente fica aí perdido sem saber o que é. Mas não é bem assim que funciona. Esses R$20, essa hora trabalhada de R$20 é uma base que você vai ter para poder chegar no valor real do seu serviço. Então, vamos lá, eu cobro R$20, beleza. Mas se você for levar em consideração a hora trabalhada, você vai pensar assim, nossa, mas eu não levo 1 hora para fazer uma barra para mim cobrar R$20 no meu serviço. Tá, daí vai ter costureiras, por exemplo, que vão fazer a barra de calça ou qualquer outro serviço, vai calcular a sua hora lá, eu levei 5 minutos para fazer a barra de calça. 15 minutos para fazer a barra de calça. Então, se em 15 minutos eu fiz essa barra de calça, então eu tenho que cobrar R$5 para fazer a barra de calça, Renata, é isso? 15 minutos, então quer dizer que é 1 hora dividido por 4, 15 minutos, então vai dar R$20, aí vai dar vai dar R$5. Não. Tem costureiras que vão fazer a barra em meia hora, por exemplo, que daí vai fazer todo esse processo que eu falei para você. Vai posicionar a calça em cima da mesa, vai tirar as medidas do seu cliente primeiro, aí depois que tirou as medidas, você vai posicionar em cima da mesa, vai cortar e vai demorar aí meia hora para fazer uma barra de calça. Então, Renata, se é meia hora para fazer essa barra de calça, então eu tenho que cobrar R$10 para fazer a barra de calça. Essa sempre é a lógica que a costureira às vezes se perde no meio do processo da precificação.
E assim acontece com costureiras que levam aí 1 hora para fazer a barra de calça. Por que 1 hora? Nossa, Renata, eu não levo 1 hora para fazer uma barra de calça. É só cortar e sentar na máquina e costurar. Só que o valor da sua hora trabalhada e do valor que você vai fazer a sua precificação não é embasado somente no valor da hora trabalhada. Você precisa ter a hora trabalhada para ter uma base. E a partir dessa base que você vai conseguir chegar aí na sua precificação, colocando muitas outras coisas aí junto na hora de fazer essa precificação. Mas você precisa saber, costureira, que pelo menos a sua hora trabalhada você precisa aí especificar e saber. E agora eu quero te dar os 3 motivos para você conseguir a importância de você fazer aí esse cálculo da hora trabalhada. Ó, eu quero dar o primeiro motivo para você. E o primeiro motivo é o quê? Depois que você calculou essa hora trabalhada, você chegou aí no valor da sua hora trabalhada, você vai ter certeza e clareza de quanto realmente você ganha por hora trabalhada. E não ficar assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Depois que você sentar aí, costureira, e colocar no papel certinho, olha, eu trabalho tantas horas por semana, eu trabalho tantas horas por dia, eu ganho tanto por hora, a partir daí você já vai ter uma clareza. E quando o seu cliente chegar para falar com você e perguntar do valor que você cobra para fazer determinado serviço, você vai ter a confiança de falar para ele, olha, eu cobro tantos reais para estar fazendo essa peça, é esse valor. Aí a pessoa vai falar, nossa, mas não é, né, tá muito caro, tá muito barato. A partir do momento, costureira, que você tem aí a clareza de que o valor da sua hora trabalhada é X valor, que você aí sentou, calculou e tem a clareza e a certeza, você não vai ficar com aquela dúvida, nossa, mas tá caro, mas tá barato. Não. A partir do momento que você conseguiu aí chegar nessa hora trabalhada, com certeza você vai se sentir muito mais confiante. E essa confiança vai vir da precificação adequada. Você vai ter certeza do porquê que você está aí cobrando esse valor, certo? E lembrando mais uma vez, voltando lá atrás no comecinho que eu falei pra você. Nossa, Renata, mas eu levo 15 minutos pra fazer uma barra? Eu vou cobrar 20 reais pra fazer uma barra? Não é exatamente assim que funciona. Você precisa ter o valor da sua hora trabalhada como uma base. E depois dessa base, você aí, diante de tudo aquilo que você faz, de todo o procedimento, você já parou para pensar, costureira, que será que você leva só 15 minutos para fazer uma barra? Será? Pensa comigo. O seu cliente chegou, você atendeu ele, você teve todo aquele atendimento com ele, você fez todas as anotações e marcações, você fez um atendimento de qualidade, você levou só 15 minutos para fazer? A partir do momento que o cliente entra em contato com você e você tem essa disponibilidade, tudo isso também entra aí no cálculo do valor do seu serviço, no preço do seu serviço. Então, a hora trabalhada é uma base para você aí não ficar sem, para você ter pelo menos esse valor correto, para você chegar na precificação correta. Então, por isso que é muito importante você realmente fazer a precificação correta do seu trabalho e saber exatamente o valor que você ganha aí por hora trabalhada. Ah, Renata, mas eu não trabalho 8 horas por dia. Eu trabalho 12 horas por dia. Eu trabalho 5 horas por dia. Você precisa fazer esse cálculo mediante a hora de trabalho basicamente normal que a maioria das pessoas trabalham, que são 8 horas, por exemplo. Aí, se você basicamente fizer aí 8 horas trabalhada e distribuir esse valor total do seu ganho, você chega aí nessa hora e com certeza vai ser muito mais fácil para você conseguir aí ter essa base e chegar na precificação. Então, o primeiro motivo para você fazer aí chegar à sua hora trabalhada e ter certeza absoluta é você ter a precificação adequada, se sentir confiante na hora de você passar aí o valor correto para o seu cliente, certo?
E aí nós temos aqui o segundo motivo. Por quê, né? Motivo número 2, orçamento de tempo. O primeiro é para você ter uma precificação adequada, o primeiro motivo, e o segundo motivo é você ter orçamento de tempo. Esse orçamento de tempo nada mais é do que você conseguir aí se programar para estar fazendo os serviços. Porque, por exemplo, se dentro daí do seu objetivo de ganho for 3 mil reais, por exemplo, e nessa distribuição de horas trabalhadas que você sabe, olha, eu levo tanto tempo para fazer, olha aí, a Ferreira Eleusa, não sei fazer esse cálculo. Calma, Eleusa, calma que daqui a pouco eu vou falar para vocês uma base, depois também nos stories eu vou estar colocando um videozinho para você aprender, que aí no feed do Instagram tem aí como calcular a hora trabalhada. Mas voltando lá, para você conseguir chegar nesse orçamento de tempo, para você conseguir aí dar prazos de entrega, para você saber realmente como você vai conseguir encaixar todos esses trabalhos, porque tem costureiras que têm muita quantidade de trabalho e isso acaba ali dificultando na hora tanto dela passar a precificação, tanto na hora dela conseguir aí colocar em execução todo o trabalho. Por quê? Cada conserto, cada trabalho que você faz de costura, você precisa agendar esse trabalho para você estar fazendo. E com isso, você aí fazendo, sabendo o valor da sua hora trabalhada, isso vai facilitar. Por quê? Porque você não vai ficar sobrecarregada. Sobrecarregada de que forma? O serviço vai ter muito. Graças a Deus, costureiras, a maioria das costureiras tem muito trabalho. Mas vai te trazer uma tranquilidade no orçamento do seu tempo, para você saber calcular quanto tempo eu vou demorar para fazer isso. Tá, se eu levo meia hora para fazer uma barra, se eu levo 15 minutos para fazer uma barra, só que entre um conserto e outro eu tenho um espaçamento aí de atendimento, eu tenho um espaçamento de entrega, eu tenho várias coisas que acontecem durante o caminho, então aí você vai conseguir ter esse tempo programado. Tá, então eu peguei uma sacola de roupa, que nessa sacola de roupa, depois que eu calculei o meu tempo de serviço, eu consigo saber que eu vou demorar mais ou menos um dia de trabalho para fazer. Então, se eu vou conseguir ter um dia de trabalho para fazer aquela sacola de roupa, eu sei que eu preciso me programar um dia para fazer ela. E não é aquele, mas, né, depois eu vejo isso. Não, quando você calcula o valor da sua hora trabalhada, você consegue ter clareza tanto aí no valor que você vai passar, tanto na quantidade de tempo que você vai demorar para estar produzindo. E isso vai te trazer muito mais tranquilidade. Essa tranquilidade nada mais é do que saber o tempo correto de cada operação que você vai fazer. Claro que pode acontecer, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, comenta pra mim se já aconteceu, de vocês pegarem um conserto para fazer uma avaliação, e na hora que você for fazer o conserto, você descobre que o conserto que você achou que ia demorar 1 hora, tinha algum detalhe que você não viu na hora dessa avaliação e demorou, por exemplo, umas 2 horas a mais. Quem aí de vocês já passou por isso? Já pegou um serviço e falou, nossa, isso aqui agora eu vou fazer rapidinho, e quando começou a fazer, era mais difícil do que pensava. E às vezes acontece. E quando acontece ali, ó, a Jaqueline Nóbrega falou que já aconteceu. Nossa, quantas vezes pega o serviço e fala, nossa, dessa vez aqui, ó, isso aqui eu vou demorar para fazer, por exemplo, vou cobrar 30 reais para fazer. A hora que você desmancha e vai ver o processo que vai ter que ser feito, meu Deus, leva mais tempo do que realmente você precisava ir para fazer. Mas são coisas que vão acontecer, nós não temos controle de tudo, né? Não tem como controlar tudo. A gente vai fazer tudo aquilo que é possível mediante daquilo que a gente tem. Então, saber aí o valor da sua hora trabalhada vai te facilitar até na questão do tempo seu aí de processo de serviço. Sabendo adequar aí dentro da sua agenda, quanto tempo você vai demorar para fazer. Isso também vai te ajudar no seu prazo de entrega. Sabe aquele prazo de entrega que os clientes ficam assim, nossa, se você já aconteceu isso de demorar para fazer, porque às vezes a nossa vida tem imprevisto sim, só que isso é um outro procedimento também
que você precisa ir ter um relacionamento com o cliente e resolver também, tá? Mas quantas vezes você deu um prazo de entrega pro seu cliente sem ter noção de quanto tempo você ia demorar para fazer aquele serviço e o cliente veio buscar e não estava pronto? E aí você não sabia exatamente. E quando o cliente fala assim, ó, nossa, eu trouxe essa sacola de roupa aqui pra você, você pode me entregar amanhã? E tem uma quantidade de peças de roupa com vários consertos diferenciados que não vai ter como você atropelar o serviço que você já tinha e colocar na frente ainda e fazer naquele tempo, entendeu? Então, você precisa ter aí esse orçamento de tempo. E para ter o orçamento de tempo, você precisa saber o valor da sua hora trabalhada. Olha aí. Então, você precisa saber precificar para a hora trabalhada para ter a precificação adequada do seu serviço. Lembra lá? Que não é somente o tempo de máquina. Nossa, eu demorei 15 minutos, então eu vou cobrar R$5 para fazer o serviço. Não, não é assim que funciona. É o tempo que você leva para fazer todo o processo e mais as outras custos e gastos que você tem. Mas assim, para não ficar muito perdido, para você entender, não é somente o tempo de máquina. O tempo de máquina é você sentar e costurar. Só que até você chegar nesse ponto de sentar e costurar, tem aí um intervalo que você faz algumas coisas, certo? E o orçamento de tempo, lembra que eu falei agora para vocês? Para vocês terem a agenda certinha, ó, o pessoal tá falando aí, ó, que já pegou serviço e deu problema. A Ferreira também falou que já. A Lúcia Bitares também falou que várias vezes. Costureira é assim, ainda mais quem faz consertos e ajustes, como eu, como muitas de vocês. A maioria de vocês também fazem consertos e ajustes. Consertos e ajustes é uma caixinha de surpresa. O consertos e ajustes não é só você fazer barra e pregar zíper, né? Fala pra mim aí, vocês só fazem barra e prega zíper? Quando falar, eu faço consertos e ajustes, as pessoas acham que é só fazer barra e fazer prega zíper? Não. Fala pra mim aí, que tipo de conserto assim mais diferente vocês já fizeram? Vocês já pegaram algum conserto aí que vocês acharam que nem ia conseguir dar conta de fazer? Porque era muito diferente? Por exemplo, dentro do consertos e ajustes, nós temos também as transformações de roupa, né? Quantos macacões você pega para transformar em calça e cropped, por exemplo? Quantos vestidos você também transforma em conjunto, que é saia, depois vira top. Então, tudo isso é tudo questão de se adequar e de saber realmente que fazer consertos e ajustes não é somente fazer barra, pregar zíper, repor costura. Esses são, a maioria das vezes, são esses tipos de conserto, sim. Só que às vezes nós pegamos uns consertos bem complicados de fazer. E é muito importante que você saiba, costureira, o valor da sua hora trabalhada para saber precificar corretamente e para você também saber aí o tempo que você vai levar. Porque, por exemplo, essa peça de transformação, você vai ter um tempo de desmanchar ela, aí você vai ter que, você já fez ali no seu atendimento que você ia fazer com ela, como você ia fazer, aí chega na hora, você sabe ali que você vai ter que mexer em vários outros lugares para chegar no resultado final. Então, tudo isso é muito importante na hora de você estar fazendo aí, sabendo e calculando o valor da sua hora trabalhada, certo? E aí nós temos o motivo número 3, que é a eficiência e produtividade. Essa eficiência e produtividade nada mais é do que você sabe, por exemplo, você leva meia hora para fazer uma barra, pregar um zíper, por exemplo. Meia hora não, vamos colocar uma hora, porque o zíper tem que desmanchar, tem bastante coisas para fazer. E isso sem levar em consideração o tempo de atendimento e tudo isso. Tô falando hora de processo de desmanche de fazer o conserto. Você vai levar aí 1 hora para fazer. Você sabe que você vai ter que desmanchar ali na pontinha na frente, no cos. Você vai ter que desmanchar o outro lado, deixar a pontinha, vai ter que desmanchar o J, tirar aqueles travetes que ficam segurando. E isso tudo você leva aí nesse processo todo. Desmanchou, aí foi lá, procurou a linha, levantou da máquina, foi procurar a linha. Aí procurou a linha que bateu, voltou, achou o zíper lá, procurou o zíper certo, voltou, sentou e vai pregar o zíper. Aí tem todo o processo de pregar o zíper. Você já sabe que você vai pregar o zíper dessa forma.
Só que eu vejo que acontece muito o que com a costureira? Toda vez que ela pega um serviço para fazer, não estou falando que são todas, algumas costureiras, eu tô falando isso que é até uma forma de dar uma dica para você começar a observar e melhorar a sua eficiência. A sua eficiência na hora de você estar fazendo o conserto, fazendo aí os seus processos de máquina. Por exemplo, se todas as vezes que você vai pregar um zíper, você vai fazer o mesmo processo, que é desmanchar, tirar a linha, pegar a linha, sentar na máquina, você já sabe que é esse processo e você leva 1 hora. Você já sabe que é isso. Calcula lá. Coloca o relógio ali, o cronômetro, olha no seu celular, faz o teste hoje. Faz o teste hoje e fala pra mim depois lá, manda no meu direct pra mim falar quanto tempo você demorou pra pregar o zíper hoje. Você sabendo lá que demorou 1 hora, certo? Você fez todo esse processo que eu falei pra você. Desmanchou, tirou o zíper, tirou a linha, fez tudo isso. Aí, às vezes, tem costureiras, como eu tava falando anteriormente agora pra vocês, tem costureira que em vez de fazer o processo todas as vezes da mesma forma, eu comecei de uma forma, eu fiz dessa forma, desmanchei ela em cima primeiro, depois eu tirei a linha do J, tirei em cima, depois eu tirei o zíper, depois eu preguei o zíper dessa forma. Cada vez que ela vai fazer o processo de serviço, ela faz de um jeito. Aí, às vezes, ela começa a desmanchar de um lado, às vezes ela começa a desmanchar do outro. Aí, na hora dela pregar o zíper, em vez dela pregar o lado de cá, ela prega o lado de lá. Cada hora ela faz de um jeito. E isso acontece o quê? Você não tem um processo exato, você precisa fazer o processo todas as vezes iguais. A não ser que você teste uma vez diferente, mas você meça quanto tempo você demora. E você sabendo o valor da sua hora trabalhada, ainda mais quando você começa a organizar. Porque o primeiro passo para você saber esse valor da sua hora trabalhada, ele vem justamente para essa organização, para você saber quanto você vai pagar, quanto você vai cobrar no seu serviço. Ele vai te ajudar aí a ter confiança na hora de você passar esse valor. Mas o principal, ele vai te organizar de uma forma que você vai conseguir ter os seus horários estabelecidos e você vai conseguir ter essa eficiência no seu trabalho. Porque se você leva aí 1 hora para pregar um zíper e você prestar atenção no processo que você faz aí, essa troca de zíper, e você otimizar ela, diminuindo a quantidade de tempo. Por exemplo, se você cobra R$25 para pregar um zíper aí na sua cidade, fala pra mim aí quanto vocês cobram para pregar um zíper na cidade de vocês. Comenta aí pra mim, quanto que vocês cobram? Por exemplo, R$25 você cobra para pregar um zíper e você leva 1 hora para fazer. E você sabe que o valor que você cobra para fazer, a base da sua hora trabalhada é R$20, só que você cobra R$25 e você leva 1 hora. Lembra que tem outras coisas embutidas aí para você chegar no valor do seu serviço, né? A hora trabalhada, ela serve como base. Vamos lá, 1 hora, R$25. Desses R$25, você levou 1 hora para fazer, toda ali meia bagunçada, aí você aprendeu que a forma certa de você estar fazendo e pregando esse zíper é você seguindo o passo a passo correto, um método correto. Então, todas as vezes que você vai fazer, você já vai fazer daquele jeito. A primeira vez você vai levar 1 hora para fazer, a segunda vez você vai levar aí uns 50 minutos. Aí, por exemplo, você já sabe isso, você já sabe a clareza da sua hora trabalhada, você já sabe que você leva aí 1 hora para pregar, mas que você vem otimizando o seu tempo. Então, com esse tempo otimizado, olha lá, ó, a Rosineia falou que cobra R$15 para pregar o zíper. Aí, ó, se você cobra R$15, por exemplo, e leva aí 1 hora, estou dando exemplo, tá? 1 hora para pregar um zíper, e você otimizar e conseguir pregar 2 zíperes em 1 hora, você consegue chegar no valor de R$30, por exemplo, no valor do zíper, no caso da Rosineia. Se for o 20, 30, R$25, cada pessoa tem o valor do seu serviço baseado na sua hora trabalhada. Então, por isso que é muito importante você ter estabelecido aí e saber calcular o valor da sua hora trabalhada como uma base. Isso é uma base. Não quer dizer que você vai pegar o valor cheio de R$20 e vai cobrar, por exemplo, para fazer uma reposição de costura. A não ser que você atenda a um público diferenciado, às vezes você já tem aí, entendeu? Mas vamos falar da nossa realidade, da realidade da costureira que trabalha em casa, que trabalha de fundo de quintal, da costureira que já está aí trabalhando há muitos anos. Ela cobra entre R$20 e R$25.
certo? Então, costureira, você precisa aprender realmente a como calcular o valor dessa hora trabalhada como base, e você viu que os 3 motivos mais importantes para você saber aí o valor da sua hora trabalhada são a precificação adequada, porque daí você vai ter a hora trabalhada como base. O segundo é o orçamento de tempo, para você conseguir estabelecer aí prazos de entrega, para você saber quanto tempo você leva para poder estar fazendo aí o seu serviço, para não ficar sobrecarregado de tanta coisa, para não pegar, olha lá, ó, a ferreira, ela cobra R$30 a barra, viu? Olha aí que valorização, isso mesmo, parabéns, R$30. Orçamento de tempo para você conseguir se organizar e atingir realmente uma qualidade no seu trabalho, de tempo de qualidade. Porque eu vejo muitas costureiras muito sobrecarregadas de tanto serviço para fazer, e porque elas não conseguem aí ter uma agenda de trabalho. E essa agenda de trabalho acaba ficando toda bagunçada, não sabe exatamente quanto vai cobrar por cada serviço, não sabe exatamente quanto tempo vai levar. Então, a precificação adequada, quando você sabe o valor da sua hora trabalhada, você tem o orçamento de tempo para poder conseguir aí estipular o tempo de entrega e poder trabalhar com mais tranquilidade, e saber também falar não, tem hora, né? Porque tem muita costureira que o cliente chega e fala, olha, eu preciso para ontem e quer, e o cliente acaba fazendo com que a costureira faça o serviço, e muitas vezes ela não sabe falar não, e acaba ali fazendo uma coisa, às vezes parando de fazer um serviço que ia fazer entrega para poder fazer serviço para esse cliente, e acaba se atrapalhando todo. Isso tem muitas outras coisas incluídas, não é somente o valor da sua hora trabalhada, e sim aprender a falar não. Mas fica para outra live. Aprender a falar não é muito importante. Orçamento de tempo para sua agenda, e a eficiência e produtividade, que eu já dei até uma dica para vocês aí. Começar a ver o quanto tempo você leva para fazer cada serviço. E esses serviços que são feitos aí com mais frequência, você conseguir aí otimizar esse tempo, fazendo o mesmo processo. A dica foi essa: fazer sempre da mesma forma, para que você consiga adquirir um pouco mais de agilidade e velocidade na hora de fazer, e conseguir aí fazer uma quantidade maior. Então, costureira, você precisa realmente saber o valor da sua hora trabalhada. E lembrando que o valor da hora trabalhada não quer dizer que o seu serviço que você faz durante essa 1 hora tem que dar o valor da sua hora trabalhada. Eu dei o exemplo para você lá, R$20. Então, quer dizer que se eu pregar 2 zíper, eu tenho que cobrar R$10 para fazer cada um? Não, não é assim que funciona, porque você está pensando somente no tempo de máquina, no tempo da costura da máquina, que você sentou para fazer. E tem muitas outras coisas que você tem que pôr aí na ponta do lápis também. Mas é muito importante que você aprenda a como calcular o valor da sua hora trabalhada, para você ter noção, para você ter clareza, para você ter certeza do que você está fazendo, para você cobrar um valor justo. Sabe quando eu falo assim, olha, você precisa cobrar um valor justo. Esse valor justo não é um valor justo só para você, e não é um valor justo só para o seu cliente. É para ambas as partes. Porque às vezes o cliente está acostumado com aquela costureira que não sabe exatamente quanto ela ganha, quanto ela vai cobrar, e ele que chega e a costureira fica toda sem jeito e não sabe exatamente como passar o valor do seu serviço. E você precisa, costureira, saber que mesmo você trabalhando da sua casa, você precisa saber o valor da sua hora trabalhada, você precisa ter aí a precificação correta, para que não só você seja aí, pague realmente o valor correto, o valor justo para você, mas que as outras costureiras também tenham esse valor. Porque quando um cliente, por exemplo, é acostumado com uma costureira que gera o valor e que fala corretamente a precificação, que passa tudo certo, ele já chega até na próxima costureira já sabendo mais ou menos como funciona. Então, a gente precisa aí se unir de uma forma onde, querendo ou não, a gente precisa se valorizar, certo? Ah lá, a Paulina diz que mora no Ceará, faço barra por R$10 e acham caro. Olha aí, R$10 e acham caro.
difícil essa situação, mas que pode ser revertida com certeza. Porque na forma que você faz aí o seu atendimento, como você passa para o seu cliente, você precisa se posicionar. Não precisa de uma hora para outra, por exemplo, nossa, eu cobro R$10 e amanhã eu vou cobrar 20. Você precisa, aos poucos, ir aí acostumando o seu cliente. E quando você aprende o valor da sua hora trabalhada, que você começa a ter clareza, que você começa a buscar conhecimento, que você já não olha o seu negócio como, eu trabalho em casa, eu costuro em casa, eu não preciso dessas coisas não. Fazer isso, eu posso cobrar R$10 tá ótimo. Não, você precisa posicionar o seu negócio de dentro de casa como você é uma empreendedora. Você é uma empreendedora do lar, uma costureira que trabalha em casa. Então, você precisa se posicionar. Buscar conhecimento, não ficar achando que só porque você trabalha em casa você é menos do que quem trabalha fora. Você é uma corajosa, porque não é qualquer um que fica em casa trabalhando em casa, que costura em casa, que sabe as dificuldades que é. Só precisa buscar o conhecimento. E buscando o conhecimento, com certeza, você vai adquirir aí confiança e vai saber os porquês. Porque enquanto a gente fica só perdida, sem saber realmente o que a gente quer, como que funciona, se a pessoa falar, eu vou pagar 10, eu vou cobrar 10, tá tudo certo. Agora, a partir do momento que eu sei que a minha hora trabalhada é R$20, por exemplo, que não dá para cobrar menos do que R$20 para fazer uma barra ou R$15, vai depender do valor da sua hora trabalhada. Mas você vai estar sabendo. Agora, quando você não sabe, quando você fica perdida, quando você não tem clareza, aí você acaba mesmo, muitas vezes, sem ter o argumento. Porque, R$10 para fazer uma barra, certo? Vamos voltar lá nos R$10 para fazer uma barra. Para você fazer uma barra, você vai ter que fazer um atendimento para o seu cliente. Você vai ter que ter a máquina para fazer essa barra. Porque você fez um investimento nessa máquina, não fez? Você não comprou uma máquina para trabalhar na sua casa? Tem a máquina. Você tem o conhecimento. Ou você não sabe, você vai fazer a barra de teste. Você tem o conhecimento, você é costureira. Se ele trouxe o serviço para você, é porque ele não sabe fazer. Você tem o conhecimento, você tem a máquina, você fez o atendimento. Aí você tem que comprar linha. Quanto que é um cone de linha? Um cone de linha é R$5, R$7. Enfim, tudo tem custos para você fazer. Mas uma barra leva 15 minutos, 10 minutos para fazer. Não é só o tempo de máquina. Lembra lá, você precisa calcular o valor da sua hora trabalhada para você ter base. Mas o valor do seu serviço é a partir de várias outras questões. Certo, costureiro? Então, começa a se valorizar, aprenda a calcular o valor da sua hora trabalhada, busque por conhecimento, se valorize. Eu estou aqui realmente porque eu quero que você se valorize. Eu quero que você aprenda a forma certa de como você tem que trabalhar aí da sua casa. Que você tem que se valorizar independente de onde você trabalha. Se você trabalha no fundo da sua casa, se valorize. Se você tem uma lojinha aí de consertos e ajustes, se valorize também. Para quem tem loja de conserto ainda, tem que, querendo ou não, cobrar mais caro ainda, porque daí entra no valor da sua hora trabalhada muito mais custos. Então, costureira, não tem como. Você precisa buscar por conhecimento. E comece aí aprendendo a calcular o valor da sua hora trabalhada, certo?